Olá, galerinha do quinto ano, como estão? Faz tempo, não é, que a gente não se vê. Terminaram as provas, agora a gente vai para o nosso próximo livro, o terceiro livro desse ano, que é o livro do terceiro bimestre, tá? Você já está com ele em casa. A gente vai começar hoje com a nossa aula de história, falando dos povos e culturas e também do ciclo do ouro. Você vai abrir o seu livro na página 195 e vai me acompanhar. Assista esse vídeo acompanhando com o seu livro. Você vai ver como vai ser bem mais simples. Pegue seu lápis ou seu marca-texto e vá grifando as partes mais importantes. E aí, quando a gente tiver o nosso encontro pelo Zoom, a gente faz as correções e tira mais dúvidas ainda. Você vai ver como vai ser bem mais fácil e vai aprender mais. Vamos lá? Primeiro, quando a gente começou nossa aula de história, nós falamos que os portugueses chegaram ao Brasil e encontraram o pau-brasil e começaram a levar ele para a Europa e ganharam muito. Só que depois, eles também se interessaram por qual produto? Quem lembra? Isso, a cana-de-açúcar. Lembram que a gente falou nas aulas passadas como era o processo da cana-de-açúcar? Que eles plantavam, levavam lá para extrair a cana-de-açúcar, depois transportavam para Portugal para vender lá. E foi uma coisa que era vista como um artigo de luxo. Lembram? Pois é, aqui agora nós vamos ver que eles agora se interessaram pelo ouro, tá bom? O ciclo do ouro. Lembram que a gente falou de São Vicente, da capitania de São Vicente, que as que prosperaram foi São Vicente e Pernambuco, as capitanias. Mas e aí São Vicente, com o passar do tempo, não era mais aquela coisa. Ele começou a produzir pouco, não tinha dinheiro e o comércio era quase nulo. E aí foi que os portugueses fizeram. Lembra que a gente conversou que os portugueses se interessavam sempre em explorar o Brasil e conseguir mais recursos. E aí o que eles pensaram? Temos que encontrar outro produto para a gente tirar do Brasil. Nós não estamos ganhando tanto mais como a gente ganhou com o pau-brasil e com a cana-de-açúcar. Vamos atrás de outro produto. E aí foi onde surgiram as bandeiras. Vamos ver o que é bandeira? O que são bandeiras? São expedições organizadas por particulares que se dirigiam ao interior do país à procura de riquezas minerais e à captura de índios. Lembrem que o índio está presente desde quando os portugueses chegaram ao Brasil, tá? Isso aconteceu quando? No século 17 e 18. E aí o sertão era habitado por diferentes grupos indígenas. Por isso, já era mais fácil ainda para as bandeiras, essas organizações conseguirem explorar, minerar o ouro, extrair o ouro da terra, tá? Agora eles estavam interessados no ouro. E aí, como eram organizadas essas bandeiras? Cada bandeira tinha um chefe, tá? Lembrando que eram várias bandeiras. E aí eram formados por brancos, índios e mamelucos. Quem já ouviu falar em mamelucos? Tia, o que é isso? Mamelucos é a mistura de branco com índio. Eles casavam, tinham filhos, e aí os filhos eram chamados de mamelucos. E aí essas bandeiras tinham uma disciplina muito rigorosa. Por quê? Porque eles tinham que organizar de uma certa forma para não perder tempo, para conseguir riquezas, tá? Sabemos que o ouro até hoje é visto como, hoje continua, né? Diferentemente do pau-brasil e da cana-de-açúcar, como um artigo de luxo. Você tem ouro em casa? Quase todas as pessoas. E aí, quem eram os bandeirantes? Acho que vocês já ouviram falar de bandeirantes. Bandeirantes eram aquelas pessoas que participavam das bandeiras, tá? Daquelas organizações em busca do ouro. Aquelas pessoas eram chamadas de bandeirantes, como a gente vê aí na imagem ao lado. Eles vestiam roupas de couro ou tecido grosso e usavam botas compridas, como a gente pode ver.
E aí, como é que eles se viravam dentro do Brasil, naquela parte ali, procurando ouro? Eles viviam da terra, eles não levavam alimentos, eles caçavam, pescavam e coletavam frutos. E aí, os índios era de grande serventia, porque os índios, a gente sabe, do conhecimento dele nessas terras. Eles sabiam qual era a planta que poderia comer, qual era que não poderia nem chegar perto, tá bom? E se orientavam pelo sol e pelos rios. Permaneceram no interior durante anos. Isso aconteceu durante muito tempo. À procura de ouro e índios. Contavam com os índios como aliados para enfrentar as matas, como eu falei. Por quê? Porque os índios tinham muito conhecimento. Os índios conheciam plantas comestíveis venenosas, sabiam encontrar água, reconhecer rastros de animais para caçar, enfim. Ajudavam a capturar também outros índios em tribos inimigas. Para quê? Para servir como escravos, para trabalhar para os bandeirantes no ciclo do ouro. E aí, a gente vê essas bandeiras, essas organizações como uma coisa ruim para o Brasil ou como uma coisa boa? Vamos ver agora as consequências positivas que eles deixaram, tá? O que foi que aconteceu? A gente sabe que o Brasil se concentrou na parte do litoral. Como até hoje a gente sabe que a maior parte da população está ainda concentrada no litoral brasileiro. E aí o que foi que aconteceram com as bandeiras? Eles adentraram no interior do Brasil, no sertão, atrás de ouro. E aí, consequentemente, o que foi que surgiu? O território expandiu. A gente sabe que eles passaram lá muitos anos. Então, o que foi que aconteceu? Tiveram que construir povoados, casas, comércios, enfim, gerou emprego. Muitas pessoas se interessavam. Ah, lá tem ouro, aquelas pessoas lá estão progredindo, então eu quero também. Então foi justamente isso, uma consequência positiva. O território brasileiro se expandiu. Descobertas de ouro e pedras preciosas, tá? Que a gente não tinha ainda, não tinha esse conhecimento. Isso aconteceu em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e surgiu uma nova atividade econômica no Brasil, a mineração, que existe até hoje, tá bom? O ouro durante muito tempo foi a principal riqueza do Brasil. Primeiro foi o pau-brasil, segundo a cana-de-açúcar e em terceiro depois eles se concentraram no ouro. Não havia necessidade de técnicas para extraí-lo. Ele era encontrado com muita facilidade. Hoje não, é mais difícil. Por quê? Porque antes ninguém se importava com o ouro, né? Eles conseguiram, quando eles viram que o ouro era valioso, todo mundo quis, e aí o que tinha fácil, simplesmente pegaram. E hoje, para encontrar o ouro, não é tão simples assim. Ontem mesmo eu estava assistindo documentários o dia todo passando sobre isso, sobre a febre do ouro. Eu acho que vocês já viram no Discovery. Muitas pessoas se interessaram em procurar ouro no interior do país, como eu falei. Muitos escravos foram levados dos engenhos agora para os garimpos. Por quê? Porque a cana-de-açúcar estava perdendo o seu valor. Então eles queriam investir nos garimpos. E a população nas minas aumentou e multiplicaram os povoados e cidades. Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, era o principal centro minerador. Surgiram casarões, palácios, igrejas com detalhes em ouro. E essa daí é a igreja, tá? Que vocês podem ver ao lado, lá em Ouro Preto, que surgiu desde quando se chamava Vila Rica. Mas e aí? Será que os portugueses deixavam essas pessoas particulares só pegar o ouro e não aproveitavam nada disso? Claro que não, eles cobravam impostos. Eles não estavam lá com a sua totalidade, eles não eram só portugueses que estavam lá, tá? Só que eles disseram assim, eu vou deixar eles irem, só que eu quero a minha parte, os impostos. Foi justamente isso que eles fizeram. Em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, facilitando o contato com Portugal, tá? Que aí era mais fácil para eles chegarem no Rio de Janeiro e irem para Minas.
Os mineradores tinham que pagar altos impostos a Portugal. Portugal disse, eu vou deixar, mas eu quero um imposto. E como era esse imposto? O imposto do quinto era chamado, ou seja, era a quinta parte de todo o ouro extraído deveria ser entregue à coroa portuguesa. Antes de retirar o quinto, todo o ouro era fundido e reduzido a barras. Eles encontravam ouro em pepitas, em pequenas pedrinhas, e aí eles fundiam e faziam aquelas barras de ouro, que é justamente como que eu mostrei lá naquela primeira imagem, tá? Antes de retirar o quinto, todo o ouro era fundido e Portugal começou a exigir a cota anual. Não poderia ser inferior a 100 arrobas, ou seja, a 1.500 quilos. Não poderia. Cada minerador, cada bandeira tinha que dar 1.500 quilos a Portugal. Não poderia ser menos. Se fosse menos que isso, aí as pessoas, os portugueses, agiam com violência. Quando a cota anual não era atingida, a coroa decretava a derrama, tá? A gente chama de derrama. Vamos lá ver? Região das Minas. Quem estava lá? Eram pessoas poderosas e ricas, claro, porque para organizar uma expedição era muito caro. Quem eram esses poderosos e ricos? Eram mineradores, altos funcionários da coroa e grandes comerciantes. E a camada média de quem estava lá eram os pequenos comerciantes, artesãos, advogados, médicos, padres, professores, funcionários públicos, artistas, entre outros. E os menos favorecidos eram aquelas pessoas que não tinham nenhum e nem outro, não tinham emprego e não conseguiam acesso à mineração, não conseguiam trabalho nem na mineração. Passavam fome e não tinham qualquer tipo de trabalho, tá bom? A força do trabalho nas minas era o trabalho escravo, lembrando que ainda não era remunerado, era trabalho escravo. Decadência do ouro e as revoltas. Portugal começou a cobrar a quinta parte, e aí quando não conseguiam, quando os mineradores não conseguiam, existia a derrama, que era eles invadindo casas, batendo em pessoas, para conseguir os impostos. E aí o que foi que eles fizeram? Eles se chatearam com isso. Aí, com o passar do tempo, a exploração foi reduzida devido ao esgotamento das jazidas e a exploração em maior profundidade, que antes era muito simples, né? Não precisava de muitas técnicas para extrair o ouro. E aí, com o passar do tempo, ficou mais escasso. E Portugal não acreditou que isso estava acontecendo. Achou que estavam contrabandeando ouro. Não queriam pagar os impostos. E aí, no final do século XVIII, a região de Minas já devia 9 toneladas de ouro. E aí a derrama era sempre motivos para as capitanias ficarem em alvoroço. Eles já sabiam, não vou ter como pagar isso a Portugal. Então a derrama vai acontecer, já ficavam esperando por isso. As casas eram violadas a qualquer hora, do dia ou da noite. E aí aconteceu justamente nesse período a luta pela independência. Muitas pessoas se uniram para acabar com essa injustiça, com esse alto imposto que Portugal cobrava e não entendia quando os mineradores não conseguiam pagar, os bandeirantes. Decidiram tornar o Brasil independente de Portugal. Esse movimento foi crescendo e criando força, passando de boca em boca, todo mundo estava revoltado, então se uniram para tirar Portugal, para se tornar independente. Quem eram? Entre poetas, advogados, médicos, mineradores, comerciantes, estava Joaquim José da Silva Xavier, que é o famoso Tiradentes, tá? Estava ele lá nessa luta pela independência. Esse movimento ficou conhecido como Inconfidência Mineira. O Brasil seria uma república e teria eleições, como a gente tem hoje, para decidir quem iria governar. A revolta aconteceria no dia da derrama, já estava tudo marcado para acontecer. E aí, será que aconteceu? Vamos descobrir? Isso não aconteceu nessa data. O fazendeiro
Joaquim Silveiro dos Reis revelou o plano à coroa antes de acontecer a revolta. Ele foi lá e dedurou os colegas dele. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha muitas dívidas e disse, se tu deixar minha dívida para lá, eu te conto o que eles estão planejando. E aí o que foi que aconteceu? Os líderes desse movimento foram presos. Tiradentes foi condenado à morte e enforcado no dia 21 de abril de 1792, como a gente vê aí na imagem. E naquela época a independência não se concretizou, mas a Inconfidência Mineira deu início a um processo de libertação. Não aconteceu naquela época, mas aí as pessoas começaram a pensar e novamente se reunir. A independência política do Brasil só se concretizou em 1822. Hoje a gente fica por aqui. Façam as atividades de acordo com o roteiro aí que vocês têm em casa e até a próxima aula.